Boa noite. Bom, pessoal, o que acontece? Eu gostaria até que começar pelo segundo tópico. O segundo tópico, ele trata da contextualização histórica dos direitos humanos. Só que, antes de nós entrarmos até no conceito histórico de direitos humanos, é preciso entrar aqui na teoria. O que é ponto forte para esse primeiro tópico? Quando fala aqui, ó, conceito de direitos humanos, tá? Se você perguntar para qualquer aluno o que é direitos humanos, ele vai ter uma grande dificuldade de colocar. Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui 3 dicas para vocês nunca errarem direitos humanos. Primeira coisa, direitos humanos em nada guarda relação. Então, assim, não tem relação com normas criadas por estados. E toda vez que eu falar em estados, eu estou me referindo a países. Então, o conceito de direitos humanos, em momento algum, ele pode se confundir com direito constitucional, ou com conceito de constituição. Primeira coisa, ou segunda coisa, desculpa, ele tem aplicabilidade em âmbito internacional. Então, todo documento de direitos humanos, ele não é feito direcionado para nenhum local, senão ele é aberto. Perfeito? E terceiro, pertence ao plano global. Nenhum país vai poder se apropriar culturalmente ou normativamente de determinada norma. A Carta de Declaração dos Direitos Humanos pertence ao país tal. Não. O Pacto de São José da Costa Rica, porque ele pertence ao globo, né, a região das Américas, pertence a tal país. Não. Então, essas 3 situações, elas podem aparecer na prova. Bacana? E muitas vezes, quando o aluno ele estuda direito constitucional, ali no artigo 5º, ele tem uma tendência a colocar que aquilo é direitos humanos. Não! A Constituição Federal em nada tem a ver com a normatização de direitos humanos. Ela é uma construção da República Brasileira. Mas, professor, tem alguns detalhes ali que lembra a Declaração Universal. Não. Esses conceitos aqui, ó, foram colocados em uma palestra que o professor Mazuoli prestou. Primeira coisa, conceituar direitos humanos é falar de proteção internacional. Ou seja, é tudo no plano global. Outra coisa, essa proteção ela é realizada por meio de tratados, convenções internacionais e ratificados. Pessoal, não sei se vocês já prestaram atenção, o artigo 2º da nossa Constituição Federal, ele faz uma alusão a isso aqui, né? Então, em várias partes da normatização brasileira, fala assim, ó, sem o prejuízo de tratados e convenções. Não é isso mesmo? Por exemplo, agora, o que virou moda? Uma discussão sobre direito penal internacional. Nós vamos ter uma parte da matéria que vai estudar o Tribunal Penal Internacional. E isso vai ficar muito claro. Então, o que acontece? Qual o tipo de norma que vale para direitos humanos? São tratados. Aí eu te falo, os direitos humanos são aplicados no mundo todo? Olha lá, hein? Agora, a nossa aula agora ela é bem técnica, tá? Eu quero que vocês fiquem técnicos. Isso aqui, ó, eu quero que vocês tenham na ponta da língua. Pessoal, um documento de direitos humanos, ele é publicado. Ele ser cumprido é outro detalhe. Eles são publicados, eles são divulgados e eles são registrados na ONU. Para ele fazer valer dentro de um país, ele tem que ter o quê, pessoal? Ele tem que ser o quê? Ratificado. O que é ratificar? É um país falar que ele vai fazer parte de determinado tratado, aí ele vai trazer aquele tratado e vai, de acordo com o contexto, aplicar ele. Eu tenho o contexto global e eu tenho o contexto regional. Olha que viagem. Por exemplo,
Quando eu pego a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de contexto o quê? Global. Quando eu pego a carta, né, o Pacto de São José da Costa Rica, ele vale no mundo inteiro? Ele vale nos Estados americanos. Então, uma outra coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Uma norma de direitos humanos, ela pode ser publicada, mas não significa que todo mundo vai cumprir. É obrigado a cumprir aqueles países que assinaram o quê? O compromisso de cumprir. Alguns de plano global, outros de plano regional. Bacana, pessoal? Sem problemas até aqui? E outra, né? Direitos humanos é uma expressão intrinsecamente de direito internacional público. De agora em diante, toda vez que nós falarmos direitos humanos, nós estamos entrando em qual área do direito? Nós estamos entrando na área do direito internacional público. Teve uma questão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que eles perguntaram, os direitos humanos se enquadram em qual ramo do direito? Direito constitucional? Direito penal? Direito internacional público? E a galera foi toda no direito constitucional. Não, direitos humanos é uma área do direito internacional público. Bacana, pessoal? Esses aqui, ó, se vocês lembrarem, desses 3 aqui, vocês já estão entrando. Até aqui, tranquilos? Perfeito? Bom, pessoal, toda vez que eu falo em direitos humanos, vem uma coisa na cabeça que vocês me responderam aqui de ponta. Eu falei, direitos humanos vale em todo o globo? Um falou assim, vale. O outro falou assim, ó, deveria. O outro, é complicado. Bom, quando eu falo em direitos humanos, eu falo em uma construção histórica, em um desenvolvimento próprio da sociedade. E essas normas, elas são criadas e publicadas de acordo com cada momento e contexto histórico. O fato de um país falar assim, olha, eu concordo e vou adotar, isso é muito complicado. Bacana? Olha só esse aqui. Quando eu digo, do lado de cá, perfeito, que eu não posso falar que direitos humanos é algo exclusivo de um Estado, e ele resulta da produção interna de um Estado, é quando o professor fala isso aqui, ó. A proteção que o direito interno dispensa às pessoas é a proteção dos direitos fundamentais. O que acontece? Qual que é a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais? Direitos humanos é abstrato. Ele é criado para toda a população. Direito fundamental é quando um país internamente coloca aquilo como prioridade 1. Então, eu não posso dizer que os direitos humanos são direitos fundamentais. Lá na carta, né? Lá no Pacto de São José da Costa Rica, eu tenho direitos fundamentais, mas num plano regional. Quando eu falo que direitos fundamentais, esse termo, eu estou me referindo ao quê? À Constituição Federal. Pessoal, toma cuidado com isso na prova. Porque tem muito aluno que vai para prova de concurso e fala assim, ó, todo direito fundamental é um direito humano. Não necessariamente. Se você pegar a nossa Constituição Federal, vocês verão uma série de direitos fundamentais que não existe nenhum correspondente em direitos humanos. Bacana? Perfeito até aqui? Ok. Aí aqui, ó, todo mundo já ouviu isso aqui, ó. Quando eu ministro aula de direitos humanos para a polícia militar, todo mundo começa aqui, ó. Esse slide é o slide da confusão. Tem gente que começa falando assim, professor, eu ouvi numa aula que os direitos humanos estão acima da Constituição. Professor, eu falei que eu já li que todo direito humano ele tem status de emenda constitucional. Quem já ouviu isso aqui? Alguém já deve ter ouvido isso aqui em algum momento. Beleza. O que o professor fala? Direitos humanos estão em um patamar superior, enquanto os direitos fundamentais estão em um patamar inferior, patamar da jurisdição do Estado. Se o pessoal pegou o pensamento anterior, ele vai saber. Direitos humanos é algo abstrato, gente.
Bacana? É algo que ele deve servir como norte para que as pessoas sigam. Quando eu falo em direito fundamental, é a realidade que aquele Estado tem que ali aplicar na sua cultura, na sua estrutura. Bacana? Perfeito? Aí vem, ó, direitos humanos provêm ou podem vir a provir, especialmente de tratados internacionais. Bom, o que é um tratado internacional? É simples. Se eu criar uma norma que ela só serve no Brasil, isso é direitos humanos, gente? Se eu criar uma norma que ela só tem validade jurídica para o povo brasileiro, isso é direitos humanos? Se eu criar uma norma que ela fala, por exemplo, que vai atingir o povo do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia e do Brasil, é direitos humanos? Beleza, Mercosul tem a ver com direitos humanos? Pensa bem, está no edital. Mercosul. Mas tem a ver com direitos humanos? Se eu falar em Mercosul, eu vou mexer economicamente com a vida de vários países? União Europeia tem a ver com direitos humanos? Tem. Então, pessoal, quando eu falo que a norma é interna, é direito fundamental. Quando eu falo que é direitos humanos, isso tem a ver com direito internacional público. Isso quer dizer que atinge mais de um país. Tranquilo até aqui, gente? Vocês já conseguem definir o que é direitos humanos para mim? Consegue ou não? Não? E aí? Bom, agora aqui, ó, esse aqui já apareceu no Provo. Eu quero que vocês marquem esses aqui, ó. O que é tratado, gente? Um tratado ele é assinado, referendado, ratificado, promulgado e publicado pelos Estados e, portanto, possuem autonomia a serem aplicados no direito interno. Todo mundo já viu que o Pacto de São José da Costa Rica, né, ele tem força de lei no Brasil? Tem ou não? Tem. No Brasil ele entrou em vigor através de uma resolução. A partir do momento que o país ele assina, ele referenda, ele ratifica, ele é que vai aplicar no direito interno dele. Então, o que a gente fecha nesse pacote? Direitos humanos é um conjunto de normas, de ações, que são promulgadas em tratados de plano global ou regional e que ficam em aberto, podendo um país assinar e tentar aplicar aquilo dentro do direito interno. De que forma? Transformando aquilo em direitos fundamentais. A nossa Constituição de 88 fez isso, gente? Fez, não fez? Se vocês pegarem o artigo 5º, ali está direitos fundamentais que tentam dar vida à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo, pessoal? Até aqui, muito tranquilo? Ficou alguma dúvida até aqui? Não? Direitos humanos... Alguma dúvida? Ficou? Não? Então tá. Bom, o que é um tratado então, gente? O que é um tratado? Vamos lá, pessoal, não me deixe sozinho não, por favor. O que é um tratado, pessoal? Um acordo? Bom, eu amo esquema, tá, pessoal? Então eu tenho que direitos humanos. Eu posso colocar que eles podem acontecer no plano global ou no plano regional. Esses direitos humanos que poderia ser algo utópico, eles vão se materializar em tratados ou até mesmo convenções, resoluções. E os países, os estados, eles podem ou não referendar. Não é isso mesmo? Beleza. A partir do momento que eles referendam, então eles é que vão cuidar de aplicar essa ideia dos direitos humanos em direitos fundamentais internos. Tranquilo até aqui? Beleza. Os tratados todos, como que eles podem ter?
Eles podem tratar o quê? Eles podem tratar de matérias variadas. Me dá um exemplo aí de matéria de direitos humanos, gente, de tratado. Alguém já pensou? Oi? Cultura. A tortura. Beleza. Tortura, você está falando do Estatuto de Roma, não é isso que você falou aí? Estatuto de Roma. É isso mesmo que você falou? Você lembra do ano dele? 2010, né? O Estatuto de Roma foi promulgado em 2010 e ele versava sobre, principalmente, aplicação de uso de força, tortura, e é ele que trouxe inicialmente toda a prática do Tribunal Penal Internacional, principalmente para questões de crime de guerra. Perfeito? Trata também, ele pode tratar de violência contra a mulher? Pode. No plano regional interamericano, nós tivemos até mesmo a questão que envolve a violência doméstica familiar. Tráfico de seres humanos pode ter? Pode. Essas normas possuem uma aplicação nos estados a partir do momento que eles aderem, não é isso? Pessoal, quais países não fazem parte do Estatuto de Roma? Estados Unidos, é isso mesmo? Rússia também? China, é isso mesmo? Não é? Não lembra não? Não sabe não, você vai saber agora. Você vai saber tudo. Pessoal, o que acontece? Muita gente, quando eu dou aula de direitos humanos, ela pergunta assim, professor, por que não funciona? Qual que é o problema dos direitos humanos? Se nós pegarmos hoje na África, a África ainda tem escravidão, gente? A África hoje, ela é totalmente fragmentada em grupos de disputa regionais. Por quê? A antiga colonização do século XIX, e nós vamos ver isso no item 2, o que eles fizeram com a África? Eles dividiram o continente africano conforme a geopolítica europeia do século XIX. Quando eles dividiram aquilo, eles desprezaram e, de uma forma intencional, eles separaram antigos reinos, antigas nações que ali existiam. Não era simplesmente uma tribo, gente. Era toda uma população. Então, aquela configuração de países que você vê na África, ela reuniu muitas vezes duas etnias que lutavam pelo poder. Todo mundo aqui é bom de cabeça? Lembra ou não? O que acontece em 1994 em Ruanda? Não, vocês nunca assistiram até o Ruanda. Em Ruanda existiam duas etnias, os Tutsi e os Hutus. Quando teve toda a colonização sueca na África, os Tutsi foram considerados pelos suecos como um povo de feições mais finas. E eles foram colocados nos altos cargos do país. Os Hutus foram escravizados. Em 1994, acaba a que nós conhecemos de colonização. Em um mês, todos os Tutsis foram exterminados. A isso nós damos nome de qual crime, pessoal? Genocídio. E a ONU o que fez? Não conseguiu fazer nada. O Haiti, quando ele foi libertado da colonização francesa, a França cobrou do Haiti uma multa de mais de 50 milhões de francos. A França que tanto defende a liberdade. Quando eles pagam essa multa, a França retira as forças de controle e começa uma guerra civil que já dura mais de 50 anos no Haiti. Qual que é a grande questão? Professor, por que os direitos humanos, por que a ONU, por que a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, por que eles não mandam o exército para controlar? Porque não é tão simples. Para que direitos humanos eles sejam aplicados em determinado local, aquele país tem que fazer parte. Porque o país, gente, um Estado, ele depende de território, povo, idioma, moeda e soberania. Pelo princípio da soberania, todos os estados são soberanos, e isso é uma regra de direitos humanos. A ONU não pode chegar no local e intervir se ali não há acordo de política a se fazer.
Por exemplo, a Síria, ela foi totalmente dizimada pelo Estado Islâmico na guerra. Por que a ONU interviu, pessoal? Mas não deu tempo. Então, quando vocês pensarem em direitos humanos, eles valem a partir do momento que o Estado faz parte da proteção. Bacana? O Estado, ele vai se responsabilizar por aquilo que ele assume. E a infringência pode ter responsabilidade do Estado. Que tipo de responsabilidade? Embargo econômico, embargo fiscal, de mercado, por impossibilidade dele importar e exportar, tá? Bom, quais são os 3 entornos que nós temos, pessoal? Olha que legal. Europa, América e África. O Estado, gente, ele é responsabilizado, tá, pelo Poder Judiciário. Qual que é o Poder Judiciário que pune direitos humanos? Vamos lá. Pensa, abre a cabeça de vocês. Gostei do que você falou. Sim e não. Tá? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Mais ou menos, né? Olha que viagem, gente. Nós temos quantos continentes no mundo? Agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Fala pra mim. Eu sei. Pode falar. Pode falar. Eu sei. Fala pra mim o nome deles. América. Aham. Ok. E África? Pode colocar África? Ok. A Atlântida? Atlântida não, ela afundou de acordo com a lenda. Sim. Eu tenho certeza que a Atlântida afundou. Bom, nós temos 6 continentes, não é isso? Mas por incrível que pareça, apenas 3 têm tribunal. Exemplo clássico. Quando um Estado viola direitos humanos, nas Américas, ele é julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Professor, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional julga a pessoa. Quem foi condenado no Tribunal Penal Internacional? Saddam Hussein. Ele foi condenado e entregue para o povo americano que enforcou. Slobodan Milosevic, ele seria julgado, mas ele tomou veneno e morreu dentro do tribunal, que é o carniceiro dos Balcãs. Inclusive, ele ia ser julgado por uma juíza brasileira. Entende? Então, o Tribunal Penal Internacional ele julga pessoas por crimes de guerra. Já a Corte Interamericana, ela julga os países americanos que violarem direitos humanos. Cuidado, pessoal, tem questão de prova que fala que algumas violações de direitos humanos, a pessoa é julgada no STF, no STJ, no Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Bacana até aqui? Beleza. Então, gente, esses tratados, eles valem no Brasil? Vale ou não? Vale, gente. O artigo 2º da nossa Constituição Federal, ele coloca que no Brasil valem os tratados internacionais. Então, quando eu falo de Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando eu falo de Tribunal Penal Internacional, quando eu falo de legislação de direitos humanos que o Brasil faz parte, essas normas não estão produzidas pelo Brasil, mas elas fazem parte da ordem jurídica brasileira. Gente, nunca se esqueça disso. Vocês vão ver material de prova que fala, pertence à ordem jurídica brasileira, o que nós produzimos. Sim, os que nós produzimos é parte do nosso ordenamento jurídico, faz parte do nosso conjunto de normas. Mas aquelas normas internacionais que nós fazemos parte através, que nós assinamos, também integram. Pessoal, até aqui, tranquilos? Falei demais, né? Então, o que é direitos humanos, gente? Agora vocês conseguem me responder? O que é direitos humanos? Vocês achou que ia ser fácil a aula, gente? Não. Mas nós não chegamos ainda na segunda aula, que é só história. Pessoal, o que é direitos humanos? Por que eu copiei? Eu cortei do livro e coloquei aqui do jeito que está lá.
Porque quando você pergunta o que é direitos humanos, quase ninguém vai saber responder. Você vai ver conceitos assim: direitos humanos é um conjunto de aspirações filosóficas que fazem parte da construção histórica da humanidade, que se resulta em tratados e documentos produzidos pela ONU ou por órgãos regionais de direitos humanos. Aí que vai falar. Mas o que é? É isso aqui que eu quero que você se lembre. Olha o conceito. É uma expressão intrinsecamente, internamente ligada ao direito internacional público. Primeiro conceito. Esse é o conceito que vai cair na prova. Esse é o conceito que interessa para vocês. E pasmem, tá? Algumas pessoas estudam, e chega na hora, ele vai lembrar daquele conceito muito básico de direitos humanos. Então, esse cursinho que nós vamos fazer aqui, esse estudo que nós vamos fazer juntos, ele vai um pouco além. Então, intrinsecamente, gente, porque essa norma ela é produzida em um cenário internacional. Essa norma ela é produzida para valer ou no âmbito global ou no âmbito regional. Essa norma ela não é esforço de produção normativa de apenas um país. Ela é feita para valer ou no globo inteiro ou em determinada região. Tranquilo? Aí a gente entra naquele conceito que todo mundo fala. Assim, quando se fala em direitos humanos, o que tecnicamente está querendo dizer é que há direitos que são garantidos por normas de índole internacional. Ou seja, direitos humanos são normas que são produzidas por um conjunto adequado de países. Ou é regional ou é global. Isto é, por declarações ou tratados celebrados pelos estados. E para que serve? Serve para proteger direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Então, ali já abordou o quê? As 3 gerações de direito. Direitos de primeira geração, que são direitos civis e políticos, não é isso mesmo? Direitos de segunda geração, que é educação, economia, saúde e segurança. E direitos de terceira geração, direito à cultura, direito ao lazer. Tranquilo, gente? Perfeito? Aí vira e fala, tais normas podem ser globalmente, e elas pertencem à ONU, e agora vocês não vão mais falar ONU, vocês vão falar sistema onusiano. Onusiano. O que é o sistema onusiano? É o sistema de normas de direitos humanos construídas e promulgadas no âmbito da ONU. Aí nós veremos daqui a pouco o que é o sistema onusiano. Bacana? Perfeito? Ou sistemas regionais. Eu tenho o sistema europeu, interamericano e africano. Por que não existe na Ásia? Vamos lá. Por que não existe na Oceania? E aí? Então, a Ásia nós temos um grave problema, né? Nós temos, por exemplo, os Emirados e as organizações dos Estados Islâmicos, que eles não aceitam algumas normas da ONU, né? Nós temos a grande região da Rússia e ao sul da Rússia, a própria Mongólia, né? A China que não aceita, e nós temos a própria questão do Japão, que no pós-guerra, das punições que eles receberam, eles se isolaram nesse campo. Por exemplo, países como Itália, Alemanha, Japão, aqueles que formaram o eixo do mal, eles têm uma restrição quanto à formação de forças armadas. Entende? Isso é uma condenação que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Então, não se esqueçam. Existem 3 sistemas regionais de proteção de direitos humanos. O sistema africano, o sistema americano e o sistema europeu. Professor, não existe direitos humanos na Ásia? Essa é uma das grandes lutas. Bacana todo mundo, gente? Eu já vi questão falando que existe o sistema asiático. E o aluno pula assim, ó,
de ponta. Aí existe o sistema da Oceania. Eu gostaria de ver. Entende? Bacana, pessoal. Bom, atualmente, o tema direitos humanos é tema de direito internacional público. Bacana? Pessoal, até aqui muito tranquilo? Quem não está tranquilo, gente? Está tranquilo ou não? Direito internacional público, produzido a nível global ou regional. Ele se manifesta através de tratados, declarações, convenções. E aí? Tranquilos? Entenderam por que não vale em todo lugar, gente? Entenderam? Ok? Dúvidas até aqui? Sem estresse? Bom, mas eu copiei mais um pedaço, que eu gosto. Os direitos humanos, portanto, são direitos protegidos pela ordem internacional. Pode ser multilateral, global e regional. O que é multilateral? Entre Brasil e Argentina. Perfeito? Regional. Todas as Américas. Global, todo o globo. Existe um acordo multilateral entre Israel e a Cisjordânia para garantir a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Bacana? Entre dois países. Perfeito? Existe isso. Bacana? Existe um acordo multilateral entre Turquia e Israel para tratar das questões que envolvem Irã, Iraque e Síria. Só vale entre eles. Bacana? Existe um acordo multilateral entre Ucrânia e Rússia. E deu errado. Bacana todo mundo? Perfeito? Bom, pessoal, para que serve direitos humanos? Para que serve direitos humanos? Os direitos? Sério? Pode falar mais para mim. Vamos lá. Pessoal, quem é que viola direitos humanos? Essa pergunta vale prova, vale quase dinheiro. O Estado. Quem que é o violador dos direitos humanos? É o Estado, gente. É o Estado. Uma pessoa, o que ela pode fazer é crime, é cometer crime em relação a uma pessoa, com uma exceção apenas. De acordo com legislação do grupo americano, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a violência contra a mulher é uma das formas de violação dos direitos humanos. A prática da tortura é uma das violações de direitos humanos. A questão de terrorismo, tráfico de seres humanos, é uma das violações de direitos humanos. O resto é crime entre pessoas. Então, na hora que eu vou fazer uma prova, eu ainda tenho que tirar essas pequenas cartas da manga. Bacana, pessoal? Aonde fala isso? Na própria lei 11.340. E é quase uma maldade. Bacana? No próprio Estatuto de Roma é que coloca. Então, a colega ali acertou. Ó. São direitos que vai, primeiro, proteger contra as arbitrariedades dos estados e vai colocar algumas coisas indispensáveis, né, para uma vida digna. Aí é que tá. Pessoal, e eles colocam um nível standard de proteção, um nível mínimo. Esse nível mínimo, gente, ele é conhecido como gerações ou dimensões dos direitos humanos. Originalmente, daqui a pouco nós veremos isso, existem 3 gerações ou 3 dimensões de direitos humanos, que foi colocada pela professora Vlasak. Bacana? Então, tem que ter um nível mínimo. Bacana? Senão o Estado vai responder. Bom, pessoal, uma outra coisa, tá? Basta previsão ou não? Tem que ter alguma coisa para coagir, não tem, gente? Não é isso mesmo? Bom,
Se não tiver, pessoal, alguma coisa para coagir, isso de direitos humanos não vale nada. Então, a partir do momento que um Estado ele aceita um tratado, ele faz parte de determinado documento, ele se submete à legislação regional a que ele está inserido. O Brasil, no caso, ele se submete, ele faz parte tanto da Comissão Interamericana para Direitos Humanos, como da Corte Interamericana para Direitos Humanos. A regra é o seguinte: a pessoa primeiro vai buscar ajuda interna. Primeiro a pessoa vem aqui, ó. Ela vai lá e tenta. Liga para a polícia, entra com um processo. Se não resolver porque o Estado é inerte, porque a justiça não funciona, aí ela vem para cá. Gente, agora clareou o que é direitos humanos?